pessoas lindas, abençoadas, sejam todos bem-vindos. Hoje eu tenho um assunto importante para falar com vocês, em referência a várias perguntas que eu recebo aqui no canal, nos comentários, nos vídeos, sobre essa parte espiritual, sobre Deus, em relação aos narcisistas. Muitas pessoas falam, mas o meu ex, ele era cristão, meu ex, ele ia na igreja, ele era pregador da palavra, ele era... Não, gente... Eles são falsos profetas, são pessoas que fingem ser o que não são. Na palavra de Deus diz, eles fingem ser anjo de luz, ok? Satanás finge ser anjo de luz. Em João 8,44 fala que eles são filhos da mentira. Então, aquilo que o Satanás faz, os seguidores dele fazem igual. Mentem, manipulam, fingem ser anjo de luz. Parece verdadeiro? Parece, gente, parece real, porque eles mesmos acreditam na própria mentira como se fosse uma verdade absoluta. Então, para nós, fica difícil até da gente ver de verdade. Mas Deus é mais e Ele nos dá o discernimento de espírito e Ele diz para a gente julgar no sentido de analisar. Quando alguém está ali falando de Deus, para você identificar ali, analisar para ver se vem da parte de Deus, do Espírito Santo de Deus ou se vem de Satanás. Ok? Porque eles distorcem a palavra de Deus de uma maneira tão sutil, pegando um pouquinho de verdade, colocando mais um pouquinho de mentira para parecer que é tudo verdade, para confundir a sua cabeça, para você se perder no caminho, para você achar que é certo algo que é errado diante de Deus. Por isso eu digo, e inclusive eu vou fazer uma live, se Deus quiser, ainda essa semana ou no máximo até semana que vem, com uma convidada especial para falar sobre os narcisistas dentro das igrejas. Vai ser bênção e eu vou avisar todos vocês por aqui e também lá no community do YouTube, pelo meu Instagram. Inclusive, se você ainda não está no meu Instagram, entra lá agora, segue lá, que lá eu faço todos os posts dos vídeos que eu coloco todos os dias aqui no canal. E também tem o meu website, inclusive quero avisar para vocês que as inscrições para o curso de formação em terapeuta, se você quer ser terapeuta, se você tem esse amor no coração, vontade e um chamado de Deus para ajudar pessoas na área emocional, é um curso de formação em terapia cognitivo-comportamental e eu acrescento mais um C, cristão. Sim, porque eu falo de Deus o tempo inteiro ali, porque não existe cura e libertação sem Deus em nossas vidas e é através disso que nós vamos passar em atendimento para os nossos pacientes também, para que eles também possam receber cura e libertação real, eterna, ok? Para que eles e elas também possam viver o propósito que Deus tem para a vida deles e delas. Um trabalho lindo, temos encontros 2 vezes por semana, depois do módulo 4 temos encontros também aos sábados, depois tem o suporte para vocês poderem aí no comecinho ter alguém ali para aconselhar no sentido de algo que eu não tive, tá? Inclusive que eu vejo essa necessidade de dando esse suporte, esse apoio no início, principalmente que é o mais importante, dúvidas, ou olha Cris, eu tô atendendo aqui esse paciente ou essa paciente, tô tendo dificuldade nisso, ou eu tô fazendo dessa forma, e ali ter essa orientação. Ok? Qualquer pergunta, entre em contato comigo no meu website, tem o botãozinho do WhatsApp, é só clicar ali que você já manda mensagem direto para mim e assim que eu puder eu respondo vocês. E a novidade, a notícia melhor ainda, né? Para quem tem interesse, vem fazer a segunda turma que começa em outubro, dia 27 de outubro, eu vou manter o mesmo valor da primeira turma. A terceira turma não será mais o mesmo valor, então assim, aproveite agora, se você já tem essa vontade no coração, eu creio que se for mesmo a vontade de Deus para a sua vida, Ele irá abrir as portas e você virá, para honra e glória dele, ok? Então vamos lá, eu trouxe aqui a minha Bíblia, nós vamos estar lendo a palavra de Deus, Judas, ok? E eu trouxe também algo que eu imprimi com a tradução atualizada, eu vou ler as duas, para a gente poder ter, né, um estudo mais profundo. E isso aqui que eu vou falar hoje sobre essa passagem, inclusive até falei sobre isso um tempo atrás em algum vídeo aqui no canal. Eu vi um vídeo de um narcisista que eu trago aqui traduções sempre para vocês, diante daquilo que ele falou e relacionado a isso. Ele fala nesse vídeo que os narcisistas estão todinhos descritos aqui na palavra de Deus em Judas. Judas é o último livro antes de Apocalipse. E é só um capítulo, na verdade não tem capítulo, mas não, entende? São 25
versículos. Enfim, vamos ler juntos aqui e analisar isso daí. Achei muito interessante. Inclusive, gente, eu sou dessas que gosto de ir no profundo, sabe? E principalmente nessa parte espiritual. Quando algo não faz sentido pra mim, eu não sossego até testificar em espírito. Então, ontem, vendo um vídeo sobre a vergonha dos narcisistas, ele começou a falar que vergonha é diferente de empatia, eles sentem vergonha, mas eles não sentem remorso, e é uma coisa bem profunda que vai levar um vídeo, mais de 1 hora provavelmente, eu vou trazer aqui pra vocês. Vou ver se eu faço uma live, se não eu gravo um vídeo pra falar sobre isso com vocês, porque pra mim não faz sentido o que ele fala ali, embora algumas coisas façam sentido sim, e eu fico só pensando como é que pode existir essas pessoas aí que parecem ser o próprio demônio encarnado aqui entre nós. E eu vou falar para vocês, inclusive no comecinho aqui de Judas, fala isso também. Só que eu fico sempre me perguntando como é que pode, se Deus é o Criador, o único Criador, e Ele cria todos, a imagem e semelhança dele, como pode alguém nascer mal, ruim, na essência? Aí, lógico, se explica através do pecado que entrou no mundo e a geração de Caim. Ok, aí faz sentido. Mas também existem as escolhas que nós podemos fazer aqui, que foi o que eu falei num vídeo há pouco tempo aqui no canal, que sim, eles podem escolher se eles vão abusar as pessoas ou não. Lógico que faz parte da natureza deles já serem pessoas abusivas, porque eles funcionam de manipulação e eles vivem na mentira. Mas ainda assim são escolhas que eles fazem todos os dias, se eles vão querer, na verdade eles têm a vontade, mas se eles vão prosseguir diante daquela vontade ou não, eles têm sim o poder de escolha, ok? O que eu fico pensando é como que seria feita essa predestinação se existisse isso, porque eu não creio, eu entendo assim que existem coisas que nós não podemos escolher. Por exemplo, se você fica grávida e você quer ter um menino ou uma menina, você não tem como escolher, você pode pedir para Deus, mas é Ele que vai escolher se vai vir um menino ou uma menina, correto? Agora você pode escolher o nome do bebezinho, se é menino ou menina, você escolhe o nomezinho. Então tem coisas que Deus deixa a gente escolher, tem coisas que não. Então na nossa escolha dia a dia, por exemplo, se eu vou fazer um mal a alguém ou não, Ele deixa a gente escolher, porque se não fosse assim, ninguém ia fazer mal a ninguém e o mundo ia ser perfeito, ok? Mas não é assim, porque aqui no mundo jaz o maligno e Deus nos deu o livre-arbítrio. E caso contrário, se existisse essa tal predestinação, que essas pessoas nascessem com esse propósito para serem más e fazerem o mal para as outras pessoas como desafio para nós, para que a gente possa crescer e tudo mais, então para que existiria o juízo final? Para a gente prestar contas daquilo que fizemos aqui enquanto vivemos na Terra. Não teria o porquê, porque como que eles vão ser julgados? Elas vão ser julgadas pelo mal que fizeram se já foram predestinados a fazer o mal. Entende? Eu vou indo no profundo e quanto mais eu vou no profundo, mais eu vou entendendo, mas eu creio que tem mistério de Deus nisso daí, gente. Mas enfim, vamos voltar aqui ao foco do assunto de hoje. Narcisistas não acreditam em Deus. Embora pareça que sim, não acreditam, tá, gente? Genuinamente não. Olha, na palavra de Deus diz que até os demônios creem e tremem. Sabem que Jesus existe, que é Senhor e Salvador, é o maior inimigo deles e por isso eles tentam nos destruir, porque vem quem em nossas vidas? Vem em Deus. Eles veem a luz de Deus em nossas vidas e aí eles vêm para tentar destruir isso, porque eles já estão lá nas trevas. Agora eles vão usar sim da palavra de Deus para se passar por uma pessoa cheia de luz, pessoa iluminada, cheia do poder de Deus, cheio do poder de Deus. Vão estudar teologia, vão falar da palavra de Deus, vão falar até latim, se for o caso, sabe? A grego, fala tudo. Só para manter aquela coisa de ganhar, né, a tua admiração, de ganhar a tua confiança. Vão falar difícil, enfim. Mas lá dentro a intenção no coração não é boa, é para manipular, é para conseguir tirar algo daquela pessoa, dos seguidores, no caso, as pessoas que estão ali frequentando aquela igreja, que a gente vai falar no outro vídeo sobre isso, eu não vou aprofundar muito nisso aqui. Mas uma pessoa que acha que é o centro do universo, que é superior a tudo e a todos, só ele pode ter valor nesse mundo, só ele é especial, o melhor. Não tem espaço para ninguém mais ali ter importância. Então Deus não existe. Na verdade, para eles não é que não existe. Eles acham que eles são o próprio Deus.
Eles acreditam que eles são o Todo-Poderoso, que eles têm o controle de tudo, quando na verdade não tem controle de nada, nem das ações deles. Eles não têm capacidade, muitas vezes, de controlar, porque não se importam, porque não querem, porque não estão nem aí com o próximo. Por quê? Porque tem características do paizinho deles. E quais são essas características? Inveja, ódio, ressentimento, soberba, orgulho, tudo que vem das trevas, tudo que vem de Satanás. São essas características que essas pessoas têm. E uma das coisas que eu anotei aqui no vídeo dele, que eu achei interessante, eu vou ler aqui para vocês. Fala assim: eles podem trair e fazer o que quiserem com você. Acham que têm o direito de fazer o que quiser, de te roubar, de te trair, de te manipular, de te sugar, de te enganar. E muitos têm complexo de Deus, acham que são o próprio Deus, o único em controle e no poder. Na verdade, eles não estão no controle de nada, são escravos dos impulsos, compulsões de preencher o vazio e colocar a máscara, tentando continuar o ciclo. E ele continua dizendo: eles não estão dispostos a serem honestos consigo mesmos. Muitos têm raiva quando você fala de Deus ou Jesus. E aí então ele fala sobre essas passagens de Judas, capítulo 8 em diante, mas eu vou ler tudo aqui com vocês. Então veja bem, quando você faz algo que eles ou elas julgam, porque olha só, eles se acham Deus no sentido de julgar, condenando, porque só Deus pode condenar alguém ao inferno e ir para a justiça, né? No sentido de fazer a justiça com as próprias mãos. Deus fala para entregar para Deus, porque Ele é o nosso vingador. Então essas pessoas acham que eles são Deus, então eles vão e fazem justiça com as próprias mãos. E eles julgam, eles te condenam, te acusam por algo que você nem fez, porque são injustos, eles têm alegria na injustiça, e aí eles vão lá e te condenam e agora vão fazer você pagar por algo que eles acham que você merece, como se fosse Deus. Nem Deus faz isso, nem Deus faz isso, né? Porque Deus não é injusto, Ele faz sim a justiça. Como que pode? Esses seres das trevas é porque eles querem ser Deus, né? Satanás, ele quis ser Deus, mais do que Deus. Por isso que hoje ele é Satanás, porque antes ele era um anjo de luz, de verdade, muito especial para Deus. Mas a soberba subiu a mente, ele quis ser mais do que Deus. E aí estamos vivendo aí o que vivemos diante dessa coisa, dessa sede de superioridade, de grandiosidade, que começou lá no céu. São anjos caídos hoje, né? Então veja bem, eu vou ler aqui para vocês e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então muitos vão fingir que estão na igreja, mas no fim eles estão lá para a glória ser para eles. Eles não servem a Deus. Eles acham que eles são o próprio Deus e que Deus tem que servir a eles. E todos nós, né? Ok, eu vou ler aqui então primeiro o que eu imprimi, que é da tradução atualizada, que diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Aqui me lembrou de joio, né? O joio e o trigo. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo. Exatamente o que os narcisistas fazem. E de novo eu falo, esse narcisista falou que aqui descreve exatamente eles. Ok? Ok. Negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Embora vocês já tenham conhecido de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Ok? Deus é amor, mas Ele também é justo.
E os anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a este, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se estragaram a imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Ok? Exemplo para os que estão aí na perdição, fazendo mal consciente, porque é para lá que vão também se não tiver arrependimento. Segundo a palavra de Deus, não sou eu que estou falando, não. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam seus próprios corpos, rejeitam as por instinto como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Exatamente. Teve algo que eu anotei aqui, fazendo um parênteses aqui rapidinho de um outro vídeo que eu assisti. Tem umas coisas que eu guardo que são importantes aqui para compartilhar com vocês, que diz assim: o que Deus fará com os narcisistas? E tem várias passagens da Bíblia e diz assim que uma das coisas que Deus deixa é que os narcisistas escolham sua própria miséria egoísta. Ele deixa. Você quer ir? Vai. Quer seguir sua própria vontade? Quer fazer o mal? Pode ir. E eles estão colhendo o que estão plantando, né, dia a dia, porque eles escolheram a própria miséria deles. Deus deixa. Deus não obriga ninguém a seguir a Ele. Caso contrário, não seria amor incondicional e verdadeiro, porque a pessoa estaria obrigada a seguir a Ele. Não. Tem que vir do coração, tem que vir da vontade, da essência verdadeira, e não de medo, por medo, entende? E sim por escolha. Ok, depois outra coisa que Deus fará, né, com os narcisistas. Deus deixa eles queimarem todas as fontes para que se tornem uma ilha de solidão. Exatamente. Eles fazem o mal, colhem o fruto disso, que é o quê? A solidão. Porque as pessoas onde eles passam, eles vão machucando, essas pessoas já tomam consciência, Deus revela, a pessoa não quer mais na vida. Então, chega um momento que eles ficam sozinhos, sozinhas, não tem mais ninguém. Ok? Muitos tentam mudar até de país para tentar reconstruir, né, a máscara que foi ali exposta. Mas não tem como, porque eles não conseguem, eles não querem. O prazer é machucar, o prazer é sugar. E aí, cada um que vai sabendo vai se afastando e eles vivem na solidão. E outra coisa que Deus fará com eles: Ele expõe eles para proteger seus filhos e as pessoas saibam que Ele é justo e poderoso. E sim, Deus revela, Deus é lindo. Ele expõe para nós, Ele revela mesmo. Eu sou prova viva disso. No mundo espiritual, Deus me mostrou tudo, tudo, tudo. As intenções do coração, os pensamentos, o que cada palavra proferida tinha ali de intenção. Toda mentira, todo fingimento, todo engano das trevas. Tudo, tudo, tudo Deus expõe. Porque Ele é mais, e Ele é justo, e Ele não permite que ninguém faça isso com seus filhos e filhas amados. Quando Ele diz acabou, basta, é basta, ok? Porque sem Deus nos revelando, sem Deus nos mostrando de verdade, expondo essas pessoas, a gente jamais conseguiria ver. Não é verdade? E eu tenho a convicção disso, porque mesmo que eu tivesse estudado sobre isso, eu não iria entender, porque eu não teria passado pela pele. E mesmo tendo passado pela pele, porque eu convivi com vários desses, com 42 anos Deus me mostrou, me revelou, no sentido de falar, olha Cris, é isso aqui. É assim que essas pessoas são e agem, é no caráter, ok? E além disso, o mais lindo é que Ele transformou isso em bênção em minha vida, que hoje eu tô aqui com um canal vivendo o propósito que Ele tem pra minha vida. Servindo a Ele aqui através dessa conscientização, para atrair pessoas que estão sofrendo para perto dEle, porque no fim é entre nós e Deus, ok? Então, continuando aqui a leitura de Judas, deixa eu só ver onde eu parei, que eu já nem lembro mais, gente, peraí. Versículo 11. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos.
São nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando e são descontentes com a sua sorte. Seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros, salvem-nos, arrebatando-os do fogo. A outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo o sempre. Amém. Amém, gente. Olha que profundo. Eu vou ler agora exatamente o mesmo livro que está na minha Bíblia, porque tem algumas palavras diferentes e eu acho interessante a gente também analisar e para que entre mais, né? E depois você medita aí na palavra. É só, como eu falei, são 25 versículos. E aí você vai no profundo e Deus vai falar com você, eu tenho certeza. Uma coisa que me chamou muita atenção, fazendo agora uma reflexão com vocês, é essa parte que diz assim, olha: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Achei muito interessante aqui, ó, quando fala assim, ó, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. E quando fala aqui que são, olha aqui, ó, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Olha que interessante isso aqui também, gente, porque veja como existe a escolha, tá? Caim estava prestes a matar o irmão. Foi o primeiro aqui na terra, né? Narcisista, psicopata. Deus veio e falou para ele, olha, sabe aquela vozinha que tem aqui, é do bem, é do mal? O inimigo falava, vai lá, mata, mata, ele é isso, ele é aquilo. Era para ele estar com raiva de quem? De Deus, né? Porque foi Deus que rejeitou a oferta dele, porque não foi de coração, né? E o irmão dele sim, Abel, deu o melhor para Deus, entregou o melhor. E Deus sabe de todas as coisas. A Deus ninguém engana. E em vez dele ir lá e falar, Deus, me perdoa, Senhor, eu sei que eu não te dei o melhor, eu estou arrependido, me dê uma segunda chance, com certeza Deus daria, porque Ele é um Deus de misericórdia. E se realmente fosse essa intenção no coração, se realmente ele estivesse arrependido, Deus daria essa chance a ele. Mas o orgulho foi maior, o ódio tomou conta, ele quis ir pelo lado do mal, ele deu abertura para aquilo. Então Deus ainda vem e fala, olha, Caim, estou percebendo, seu semblante mudou, você está prestes a fazer algo, mas você tem poder para não seguir adiante com isso. O que ele fez? Ele quis continuar com aquilo, ele quis dar sequência ao mal e foi lá e matou o irmão.
E Deus, ele é tão misericordioso que depois ainda pôs a marca nele e ele seria destruído. E ainda ele tentou lá negociar e Deus ainda fez o que fez, né? Por ele. Mais uma prova de que não existe essa tal predestinação, que eles nasceram para fazer o mal. Ele poderia ter escolhido, caso contrário, Deus não ia perder o tempo dele ir lá e trazer a consciência dele, o que estava acontecendo, para que ele pudesse então ainda, né, falar, ah, é verdade, tal, então deixa eu parar por aqui. E aí faz todo sentido sim o juízo final. Tem muita coisa pra gente analisar aqui, né, nessas passagens. Eu vou continuar lendo para ver se chama a atenção mais alguma coisa, porque eu quero compartilhar com vocês, e depois vocês deixem também nos comentários, tá? Eu quero saber o que vocês acham de tudo isso. Olha, estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, bancateando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Ondas bravias do mar que espumam suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas, para sempre. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre as suas santas miriades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Então, muitos deles sabem que existe Deus e sabem que existe o inferno, inclusive, e sabem que é para lá que vão, como eu falei no começo, se não se arrependerem genuinamente. Mas eles não têm temor a Deus. Como eu disse, eles acham que eles são mais do que Deus. E aí o que eles fazem? Usam Deus para poder aumentar a máscara, né? Para poder enganar, para poder manipular, para poder sugar. E por isso é tão importante a live que a gente vai fazer falando como identificar esses seres quando eles estão infiltrados dentro das igrejas, tentando se passar por verdadeiros cristãos, quando são falsos. Falsos, mentirosos, mentirosas, fingem ser o que não são, usando de Deus, muitas vezes profetizam na vida da pessoa. Muitos são satanistas, mexem com coisa das trevas e tem poder, porque o inimigo ele também tem poder, ele sabe de bastante coisa, principalmente na área espiritual. E aí o que ele faz? Vai lá e fala coisas boas que já sabe que vai ter na sua vida, porque é claro, né? Só você que muitas vezes não sabe, porque os outros que estão entre nós, que são fantoches, né, de Satanás, que estão ali também fazendo o jogo sujo para preparar a vinda do anticristo, porque é isso que eles estão fazendo aqui, já estão infiltrados no sistema, eles estão em todos os lugares, inclusive dentro das igrejas, e eles adoram, porque lá eles conseguem pegar as pessoas que estão ali, que perdoam, pessoas que veem o bem, pessoas que amam de verdade, a compaixão, e tudo isso eles usam a favor deles e delas, ganhando sua confiança através dessa coisa que eles vão passar, né? Se escondendo por detrás de Deus e da palavra de Deus. Mas quando você está firme na rocha, quando você está firme em Deus, você vai direto na fonte da vida e você pede para Deus te mostrar. E Deus te mostra. Quanto mais próximo e próxima de Deus nós estamos, você vê, é nítido. Ainda mais com o conhecimento que a gente tem aqui, através dos vídeos e tudo mais, não tem como você não saber. E Deus, Ele revela. Ele mostra que muitas vezes a gente fica assim, não é possível, eu que tô sendo má de pensar isso de alguém. Não, gente, não é culpa sua, não. O que o outro faz de errado é culpa dele ou dela. Então, assim, é problema deles e delas, entre eles e Deus, mas a nossa parte é reconhecer e fazer o que é o melhor que Deus nos ensina. Destes, afastem-se, ok? A gente entrega para Deus, mas não deixa essa pessoa ficar ali na sua vida, não. Não conte nada da sua vida para essas pessoas, porque eles vão orar contra. Eles vão desejar o mal e vão fazer de tudo que puderem para atrapalhar isso. Deus é mais, ninguém tem o poder de destruir. O que Deus já disse, o sim é sim e acabou. Se Deus é por ti, quem será contra ti? Mas eles vão tentar atrapalhar, eles vão tentar dificultar, né? O prazer deles é esse.
tentar te destruir, para você ficar desanimado, desencorajar você, fazer você desistir dos seus sonhos, para que você perca a fé, porque eles sabem que se você perder a fé, acabou. A pessoa sem fé, sem esperança, ela perde a vontade de viver. E isso é o que acontece com eles. Eles não têm alegria nenhuma em viver. Mas então, eles que se tratem. E você, cuide de você. Deus acima de tudo. Ok? Primeiro lugar em nossas vidas. E aí eles não vão ter brecha para entrar em nada, porque já está tudo suprido por Deus. Já está tudo completo, curado em Deus. Esse é o segredo, gente. Ok? Só existe cura e libertação. O nosso Criador. Então não, eles não acreditam genuinamente em Deus, eles não têm temor a Deus, mas vão fingir muito bem, vão ajudar, vão fazer coisas, mas é tudo para ter a glória para eles e para elas, para ganhar tua confiança, e no fim você vai estar lá se matando por essa pessoa, achando que está fazendo para Deus. Por isso é tão importante essa conscientização, para que você não caia no engano e não seja aí uma pessoa presa, né, às ciladas do inimigo. Deus é mais, prudentes como as serpentes. E é o que a gente faz através desse conhecimento. Compartilhe esse vídeo com quem você crê que vai ajudar. Deixa seu like, deixa aqui seu comentário também, em referência a tudo que eu falei hoje. Medite aí nessa palavra e a gente conversa mais profundamente no próximo vídeo que eu quero trazer para vocês, falando sobre essa tal vergonha que eles falam que tem. Para mim isso não tem o menor sentido. Eu falei pra ele, inclusive mandei uma mensagem lá no canal dele, porque tem coisa que eu não aguento. Falou, entendi, ok, que eles não têm empatia, mas que eles têm vergonha, ok, eles têm vergonha. Ele fala, é vergonha do mal que eles são, né, que são pessoas más, ok, mas que eles não têm empatia, quer dizer, por isso que eles não param de continuar fazendo as coisas más. Tá, mas quem faz o mal normalmente não tem vergonha, tem orgulho. Eles veem você que faz o bem como fraco, fraca. Então não faz sentido, pra mim não bate. Então assim, ou você se sente mal e tem vergonha e você muda os caminhos, mesmo que você não tenha empatia, mas se você não passar mais vergonha, é simples. A verdade não é que eles têm vergonha de ser o mal. Eles têm medo, é a vergonha de serem expostos, de serem desmascarados. A vergonha de falar, nossa, eu não fui bom o suficiente, eu falhei, eu não consegui manipular, enganar. Entende? É a vergonha do fracasso que já sabem que são, e ainda mais fracassados ainda por serem expostos e descobertos. Porque o maior mistério e segredinho deles e delas é que você não imagine que essas pessoas de verdade são pessoas más mesmo. Até no vídeo que ele fala ali sobre isso, ele tenta fazer esse vitimismo como se, oh, tadinho, né? Então quem se sente mal e vergonha do que faz de errado, para de fazer. Eles têm orgulho de fazer o mal. O que não querem é serem expostos e que todos vejam que são uma farsa. Porque sim, isso é vergonhoso, né? Aí eu mandei uma mensagem falando assim pra ele, ok, então me diz uma coisa. Porque você fala aí no vídeo que os narcisistas têm vergonha porque são maus, ok. Mas aí, vocês são maus porque vocês escutaram isso de um pai, de uma mãe lá na infância e vocês acreditaram nisso? Ou vocês realmente são maus na essência? Porque se for algo que você acreditou, existe a cura, se quiser, ok? É só ressignificar, é ir para Deus, para Jesus, porque depois disso você se torna uma nova criatura, você vai viver da vontade de Deus, do Espírito Santo de Deus. Mas aqui nessa passagem fala, gente, não existe Espírito, não existe Espírito Santo nessas pessoas, ok? E aí eu falei, agora se é algo que é da natureza de vocês, que é da essência de vocês, aí é outra história, mas aí é que tá, porque se é realmente na essência, e eles realmente escolheram ser do mal e têm orgulho desse mal, aí, gente, é o que eles menos querem que todos saibam. Imagina ele falando, nós somos sim demônios, em carne e osso, aqui, e é só o mal mesmo que tem na gente, a gente tá aqui mesmo para destruir vocês, ok? E é isso, e aí? Cadê? Acabou a graça, faz parte do jogo. Como que eles vão conseguir manter? Aí ninguém mais vai olhar na cara, porque o que faz a gente ainda, às vezes, responder ou demorar para dar um bloqueio, um contato zero eterno, é isso, porque a gente ainda fica pensando, será que eles são mesmo esses demônios? Ou será que talvez eles possam ainda ou querem, né, sair desse caminho e vir para o caminho da luz?
Interessante, né, gente? Mas é isso. E ele não me respondeu. Na verdade, ele deu um coraçãozinho, pôs lá a carinha dele, de que leu minha mensagem, mas não respondeu. Aí eu pus um ponto de interrogação e mesmo assim ele não respondeu. Então, pra mim, já tá dada a resposta. Inclusive, foi interessante que eu já fiz umas 3 consultas com esse rapaz, que eu queria fazer algumas perguntas pra ele, né? E numa das conversas, olha que interessante isso, gente, compartilhando aqui com vocês. Ele tava contando que eu faço essas perguntas, né? E ele começou a explicar e tal, justificar que quando ele era pequeno, a mãe dele comparava ele com outras crianças e ele se sentia um lixo, que ele não se sentia bom o suficiente. Eu falei, gente, mas que interessante, eu já passei por isso também. E por que você se sentiu um lixo e eu não? Foi a mesma situação, a mesma coisa. Aí ele pegou e falou assim pra mim, ele perguntou, por que você não se sentiu um lixo, né? Quando isso aconteceu com você? Aí eu fiquei pensando, porque eu nem sabia o que era, fiquei pensando, porque dentro de mim eu sei que eu não sou, né? Porque é minha essência. Aí ele fez assim, tipo assim, então, é a sua essência e a minha essência, então é diferente da sua, entende? Então, a gente, olha, são várias coisas pra gente analisar. Eu gosto de ir mais no profundo. E vocês, eu creio que também. Mas a gente vai falando sobre isso. Eu vou marcar esse vídeo, essa live, eu aviso vocês. Tá bom? Fiquem com Deus. Beijos no seu coração. E não esqueça, se você quer se tornar um terapeuta, se tem essa vontade, chamar de Deus na sua vida pra viver esse propósito aqui na Terra, ajudando pessoas na área emocional, ainda vou manter o mesmo valor. Então aproveita. Beijo no coração. Tchau, tchau.